Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HanaCast, seu podcast de saúde e bem-estar no mundo corporativo. Um tema que vem ganhando força a cada ano que passa são as famosas alterações climáticas e os seus impactos na nossa saúde. Eu sou a Sabrina Oliveira, especialista em gestão da saúde, e trouxe para compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos conosco a minha xará. Muito bem-vinda, Sabrina Costa. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada, Hana, pelo convite. Estou muito ansiosa para compartilhar um pouco com vocês sobre um assunto que eu tenho um certo carinho, que é sobre as mudanças climáticas e aí como elas podem afetar a nossa saúde. Que bacana! O assunto hoje vai render, hein, Sá? É. Pessoal, a Sabrina, ela é especialista em sustentabilidade, tem alguns anos de experiência nessa área. Conta um pouquinho para nós sobre a sua formação. Eu sou engenheira ambiental de formação e profissão. Eu me formei na Unesp de Rio Claro, onde eu fiz também a minha pós-graduação e minha especialização em gestão ambiental. Eu hoje atuo com indústrias químicas, onde eu sou especialista em sustentabilidade. E para além do meu currículo, também sou uma entusiasta sobre o meio ambiente. Desafiadora a sua profissão, Muito eu diria, desafiador, né? cada vez mais. Cada vez mais. Bom, eu acho que não só eu, mas nosso público que nos vê agora também, né, já observou que com o passar dos anos, nós tivemos, né, recente, as queimadas, né, nas estradas principalmente. Eu ando bastante pelas rodovias e eu vi muitos focos de incêndio. Quando é calor, é muito quente. Quando é muito frio. E quando chove, é muita água. Isso tudo não é normal, né, Sá? A gente pode dizer que essas são as alterações climáticas e a gente deve se preocupar com isso com o passar do tempo? Tende a piorar? Antes da gente começar, é importante, então, a gente entender o que são as mudanças climáticas. Elas são basicamente, né, resumidamente, as alterações no padrão global do clima, né? Então, as nossas chuvas, o calor, a temperatura. E esse é um fenômeno que ele pode acontecer naturalmente por conta das atividades solares ou das erupções vulcânicas, mas notou-se que desde 1800, quando os humanos passaram a utilizar aí combustíveis fósseis para gerar energia, houve aí uma alteração significativa, né? Então, essas mudanças que ocorrem naturalmente, elas estão mais intensas e acontecendo numa velocidade muito maior. E isso é motivado aí por conta das emissões do que chamamos os gases de efeito estufa, que são aqueles que são emitidos quando nós queimamos combustível ou quando se derrubam as florestas, né? Esses gases de efeito estufa, eles atuam então como se fosse um cobertor na atmosfera. Certo. Ele retém calor. Então, eu gosto da analogia de pensar que é como se a gente estivesse deixando um carro debaixo do sol. Se a gente deixa ali com o vidro fechado, o calor ele fica retido. E quanto mais grosso o vidro, mais calor fica preso. Então, os gases de efeito estufa, eles funcionam como um vidro do carro, né? Quanto maior a sua concentração na atmosfera, mais calor a Terra retém. E isso é que vem acontecendo. Nós estamos emitindo mais gases de efeito estufa e estamos notando aí esse aumento da média da temperatura global. Então, desde os períodos pré-industriais, a gente notou um aumento aí de 1,2 graus acima aí da média. Entendi, essa sua explicação faz total sentido com o que a gente vem vivendo aí no dia a dia, né? Bom, Sá, essas mudanças climáticas estão associadas a eventos extremos e esses eventos têm algo a ver com o aquecimento global? Sim, Sá, totalmente. A gente pode sim fazer uma correlação com os dois temas. Eu gosto de pensar no planeta Terra como um ecossistema fechado. Então, qualquer desequilíbrio nesse planeta, ele pode afetar aí outras áreas. Então, a gente percebe que com esse aumento gradual, né, o aquecimento global, esse aumento gradual da média da temperatura global, ele sim tem causado eventos extremos, que são as chuvas intensas, as secas mais intensas, os furacões, né? Então, esses desastres naturais, notamos, né, que eles estão cada vez mais frequentes e mais intensos. Dados da ONU apontaram que eles mais que dobraram nos últimos anos e também tem essa correlação aí com o aumento da temperatura. Aqui no Brasil, a gente tem sofrido muito com esses desastres naturais, né, esses eventos extremos. Ano passado, a gente teve aquele acontecimento no Rio Grande do Sul, aquela enchente terrível, né, que afetou milhões de pessoas e quase o estado inteiro. E no mesmo ano, a gente também teve secas severas, né, no Brasil, com muitas queimadas, com restrição de acesso à água. Então, para mim, é muito nítido
que nossas ações estão tendo consequências para nós mesmos, né? Negativas, infelizmente. Muito negativas, infelizmente. E preocupa as próximas gerações, né? Onde isso tudo pode terminar. Como isso tudo pode terminar, né? E a gente sempre olha, assim, para o futuro, né? Sim. Como se fosse uma coisa que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Uhum. Mas as mudanças climáticas acontecem agora, né? Como eu dei esses exemplos dos últimos anos, esses últimos meses também, né? Nós tivemos ondas de calor muito fortes aqui em São Paulo. Exatamente. Nas últimas semanas tivemos enchentes também. Então, quem aqui mora na cidade de São Paulo tem notado quantas notícias a gente tem recebido de áreas alagadas, né? Até os alertas da Defesa Civil também estão mais frequentes. Então, as mudanças climáticas, elas são aqui, elas são agora. E eu acabei me lembrando aqui que no noticiário não é tão divulgado o índice de mortes que se tem nessas ondas de calor pelo calor extremo, né? Geralmente, quando estamos vivenciando o inverno, aí sim é divulgado, né? Tantas mortes ocorreram no estado por conta do frio, de principalmente pessoas aí que não têm onde se abrigar, né? Mas no calor não é tanto comentado, né, Sá? Exatamente, assim, é um assunto que a gente tem que abordar mais, as mudanças climáticas, né, como eu falei, nós somos num ambiente, um sistema fechado, e nós, seres humanos, fazemos parte desse ecossistema, então, inevitavelmente, alterações no clima vão ter alterações na nossa saúde também. Essa questão do calor, ela é super relevante, a gente tem tido, sim, essas ondas de calor mais frequentes, com maior intensidade. Como eu mencionei, aqui no Brasil, a gente teve recordes esse ano mesmo, né, de cidades batendo aí 40, 45 graus. Sim, Isso Rio de Janeiro, pensei também. Isso é ainda mais agravado com o que eu chamo das ilhas de calor, né? Então, cidades pouco arborizadas, elas têm essas ilhas de calor por conta do asfalto que retém o calor. Então, como se a gente estivesse sendo cozinhado de cima para baixo, de baixo para cima, né? E o calor, ele é associado com diversos impactos na saúde, né? Tem a questão da desidratação, que ela é mais comum, da insolação. Existe também a questão da sobrecarga no sistema cardiovascular. Então, pessoas que já sofrem aí com problemas no coração, ele é ainda intensificado durante o calor, né? Então, a gente chama isso de estresse térmico. Então, para o corpo regular a sua temperatura, exige muita energia. E para um corpo que, às vezes, já está debilitado, isso é muito agravado. Então, se eu não me engano, em 2023 tiveram ondas muito fortes de calor na Europa. E isso foi associado aí com uma morte de aproximadamente 50 mil pessoas durante o ano. Então, é um número muito alto, muito grave, né? Essas pessoas geralmente são idosos ou crianças ou pessoas que já possuem aí um histórico de problemas na saúde, né? Mas é um dado que a gente precisa, sim, ter atenção, né? Como eu falei, isso vai ficar mais comum, já está acontecendo, a tendência é que aumente esses casos, então é super importante que a gente tenha isso em mente e pense em formas de se proteger, né, dessas ondas de calor. Certo, excelente explicação e também faz muito sentido, né, a gente tá acompanhando. Agora, Sá, trazendo para um aspecto humano, mais humano eu diria, né, quais são os impactos negativos para a nossa saúde que esses efeitos do aquecimento global podem nos trazer? Certo. São inúmeros, eu poderia ficar horas falando sobre ele. Eu trouxe aqui alguns que eu entendo que são os principais, né? Tem as questões das doenças respiratórias afetadas aí por conta dessas secas que estão mais frequentes, né? O acúmulo de poluição também, sobretudo para as pessoas que moram em regiões urbanas com poucas árvores, ou pessoas que moram em polos industriais, próximos a polos industriais. Então, casos de asmas, bronquites, eles são intensificados, sim, com essa questão das mudanças climáticas. Temos ainda a associação com as doenças infecciosas trazidas por vetores, né, como a dengue, a malária, a zika, a chikungunya, que elas também têm essa relação com o clima, né? Então, períodos mais chuvosos, períodos com um calor extremo, eles são, assim, associados com o aumento desses casos. Inclusive, atualmente, nós estamos vivendo aí uma epidemia de dengue. Novamente, né? Novamente, todo ano a gente passa por isso. E o que a gente notou é que ela está se espalhando, né? Em áreas que não eram tão comuns ter essas epidemias, agora estão tendo. Inclusive, assim, vi notícia recente que o Sul também está sendo uma região muito afetada. E não era comum isso no passado, né? Um fato também muito curioso é que a gente também pode fazer uma associação com as pandemias, né? Sério? Então,
Sim, pandemias e doenças emergentes, né? Então, assim, as mudanças climáticas, elas trazem aí destruição de habitats e um desequilíbrio na biodiversidade. Então, a gente pode pensar que doenças que estavam ali escondidas na floresta, né, em animais silvestres, agora elas estão tendo mais contato com o lado urbano, né? Esses animais, eles estão sendo forçados a virem, terem contatos mais próximos com as pessoas. E isso aí pode gerar uma transmissão de vírus que antes estariam ali escondidos numa área florestal. O ebola e o Covid são 2 exemplos de pandemias que vieram aí de vetores de animais, né? Também temos a questão das enchentes, né, que causam alguns problemas, né, por contato de água contaminada, então a leptospirose e outras viroses que têm veiculação hídrica. E tem um lado também curioso que são os efeitos indiretos, né, das mudanças climáticas na nossa saúde. A gente pode também trazer uma associação com a insegurança alimentar. Então, por exemplo, as mudanças climáticas, elas afetam a agricultura também, né? Então, podem ter... É um impacto geral nessa... Totalmente. E aí, se tiver uma safra que foi perdida por conta de uma seca não esperada, ou um período de uma enchente também que não foi premeditado, isso tem um efeito indireto nosso, né? Até financeiramente, Até financeiramente. Né? Então, assim, indisponibilidade de alimentos, aumento do preço, a gente viu o café agora, poxa, né, que tá super caro. Eu que amo café. Então a gente pensa que em regiões mais vulneráveis isso acaba sendo um problema muito agravado, né? Regiões que já têm disponibilidade de alimentos, se acontece um grande desastre natural que acaba aí inviabilizando essas colheitas, isso tem aí um efeito também importante. E o último, né, que eu acho que não é menos importante, é a questão da saúde mental, né? Nossa. Então, pessoas que passam por desastres ambientais, né, tem aí uma correlação com ansiedade, com depressão, com estresse pós-traumático, né? Então, com a maior ocorrência desses efeitos, a gente também pode fazer aí uma correlação. Então, para mim, a crise climática, ela também é uma crise de saúde pública. Totalmente, pelo que eu vejo, sim. Sato, esses são todos os efeitos de situações, né, dadas aí em decorrência do aquecimento global. Mas e em relação às ondas de calor? A gente deve se preocupar ou perceber algum sintoma anormal pelo excesso de calor? E vou aproveitar também para pedir, caso você tenha alguma dica, né? Eu vejo a própria Hannah tem vários programas e projetos no qual a gente leva informações aos nossos beneficiários, aos assistidos, né? Como aromaterapia, né? Enfim, você nos traz alguma dica aí, inclusive, para que eu leve aos meus clientes, né? O que eu posso sugerir durante as ondas de calor para que as pessoas façam? Certo. Como eu falei, é muito importante a gente estar atento aí com as previsões do tempo, né? E se alertar com as ilhas de calor. Então, se você mora em uma área que é pouco arborizada, isso aí levanta um alerta, né? Que você precisa tomar mais cuidado com a sua hidratação. Então, beber água, mesmo que você não esteja com sede, né? Ficar atento à sua pressão. Olha eu. Ficar atento à sua pressão, né? Então, essas ondas de calor, elas também podem mexer com a pressão. Tá? Sempre ficar em ambientes internos, se possível, né? Se você tiver um ambiente externo, prefira áreas arborizadas, use ali um protetor tanto solar quanto algo para você se proteger do calor mesmo. Seria um boné, um chapéu, exatamente, né? Ou até aquelas blusas protetoras térmicas, exatamente. Né? E em casa tem um umidificador que ele acaba também influenciando na temperatura. Se quem tem um ventilador, um ar-condicionado, né? E também a gente pode, dentro de casa, simular aí uma pequena floresta, né? Então, colocar mais plantas, né? Deixar um ambiente mais verde, que isso também acaba regulando a temperatura. Que bacana. Inclusive, quando se fala sobre o ar, sobre a ventilação, né? Na aromaterapia, além de colocar o umidificador com água, você pode colocar algumas essências, né, Sá? A gente já ajuda também na nossa saúde mental. Tem várias essências de camomila ou a lavanda também. É comprovado cientificamente que a lavanda nos tranquiliza. Então, aí você já tem 2 benefícios, né? Tanto para a saúde mental quanto para a respiração. É uma dica valiosa, muito bacana, você me fez refletir agora. Certo. Sá, pensando em tantos diagnósticos negativos, né, que a gente acaba parando para refletir assistindo aqui a esse episódio, o que você
nos traria como plano de ação, né, por parte da engenharia ambiental? Qual seria o plano de ação para que nós e as próximas gerações possam estar fazendo para evitar tantos riscos e até problemas maiores? A mudança climática, ela é um problema complexo e ela exige soluções complexas, mas nós não podemos perder o otimismo, né? Então, existem aí diversas ações que a gente pode tomar no nível coletivo, no individual, para que a gente aí facilite as próximas gerações, né? Então, eu penso assim que coletivamente é super importante a gente desenvolver e fomentar cidades mais verdes, né, com planejamento urbano, para que a gente evite essas enchentes, para que a gente reduza aí essas ilhas de calor. Temos também que ter um sistema de saúde preparado para enfrentar esses novos desafios que as mudanças climáticas trazem. Nós precisamos, sobretudo, de políticas públicas voltadas para esse tema, né, para proteger as pessoas que se encontram em maior vulnerabilidade, para termos medidas mais concretas sobre transição climática também, né, de energia limpa, enfim. No âmbito da política pública, são infinitos os meios de contribuir para a solução desse problema. Mas também trazendo a responsabilidade individual, nossas ações contam muito, né? Então, assim, o consumo consciente, ele é super importante. Então, pensar que cada item que eu consumo, cada item que eu compro, ele tem um processo produtivo que emite gases de efeito estufa. Então, levar isso em consideração também. Reduzir o consumo de carne também, que é associado aí com as emissões de gás de efeito estufa. Evitar desperdícios, separar o seu lixo em casa, se possível, né, plantar árvores. E exercer nosso papel como cidadão e cobrar dos políticos, né, cobrar do poder público medidas para que sejam tomadas para que a gente tenha aí um futuro promissor, né? Se já está difícil hoje, eu sempre temo aí pelas próximas gerações. E lembrar que cuidar do planeta é também cuidar da nossa saúde, né? É um sistema fechado, é um ecossistema ali complexo, existe um certo equilíbrio e nós, como seres humanos, estamos aí causando uma quebra nesse equilíbrio. Então, é responsabilidade nossa também restaurá-lo. É como diz aquela famosa frase, né? Cada um fazendo um pouco, o amanhã será melhor. Né? Cada um plantando uma sementinha, amanhã a gente vai ter um jardim. Exatamente. Né? É mais ou menos assim. Poxa vida, que honra ter esse bate-papo aqui com você sobre esse assunto e espero que através, né, dessa nossa conversa a gente possa ter plantado uma sementinha do bem dentro de cada um, né, que nos assiste, que nos ouve agora, Sá. Que prazer, muito obrigada, tanto conhecimento que vem aí a agregar ainda mais para quem participa do podcast. Muito obrigada, fiquei muito feliz de ter você aqui comigo hoje e queria pedir para que você deixe os seus contatos, como as pessoas podem te localizar, caso tenha interesse no seu trabalho, suas redes sociais, ou tem algum outro canal? Obrigada, minha xará, e obrigada, Hannah, pelo convite mais que especial. Acho esse assunto super importante, espero que eu, como você falou, tenha plantado aí uma sementinha, literalmente também, né? Plantar uma sementinha para crescer um jardim. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, meu nome é Sabrina Costa Carvalho, hoje eu trabalho no Grupo Formitex, e meu e-mail é sabrina.carvalho@formitex.com.br. Que bacana, muito obrigada, viu? Bom, e para você que nos assiste, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Você pode nos seguir tanto pelo Spotify como pelo YouTube, ou acessando também o nosso site www.hana.com.br. Não perca o próximo episódio, falaremos a respeito de câncer de pele. Esperamos você!